aberto para participação. Caso alguém queira fazer algum comentário, sinta-se à vontade, tá? Para poder participar também. É sempre bem-vinda a participação de todos. Então, vou colocar aqui, tela. Prontinho. Então, nós estamos aí, né, com o estudo do livro Céu e Inferno, né? A gente sabe que ele compõe o Pentateuco da doutrina espírita, né? Nós sempre utilizamos outras literaturas para endossar e nos auxiliar nesse entendimento, né? No nosso roteiro de estudo, a gente já está aí, ó, já andamos com alguns itens sobre o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, e estamos praticamente finalizando o item que fala sobre a doutrina das penas eternas, né? Provavelmente, no mais tardar, na próxima segunda, a gente finaliza e já entra no assunto das penas futuras, segundo o Espiritismo. E aqui, um roteiro da segunda parte, onde a gente vai trazer alguns exemplos, né, de que os próprios espíritos estarão citando e colaborando nesse processo. Então, nós estamos aí no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, né? Então, a gente está nesse item da impossibilidade material das penas eternas. A gente estava falando, na nossa última aula, de algumas coisas que a gente vem falando, né? Ficou tão óbvio a explicação e essa orientação sobre a existência, né, inexistência de céu e inferno como lugares, né, como regiões onde a gente pudesse habitar, e esse esclarecimento foi sendo colocado para nós, para a gente entender que são estados de consciência, né, então é importante a gente ir reforçando por conta dessa quebra de paradigma, né, quando a nossa consciência se amplia, já não nos é mais permitido a gente continuar enxergando essas questões de céu e inferno como regiões, né? Mas são estados de nossa consciência. A gente pode visitar vez por outra, né? De acordo com os nossos pensamentos e com a vibração que a gente caminha. E no capítulo anterior, a gente estava falando, né, nesse item, sobre as incoerências, quando a gente fala da justiça de Deus e quando a gente menciona a questão das penas eternas. Né? É a maior discussão que a gente está trazendo agora. Como é que uma pessoa ela teria a intenção de se redimir de algo que foi feito de maneira errada ou coisa ruim, se ela não tivesse a condição de reparar esses erros praticados? E aí, Allan Kardec traz um exemplo bem interessante, digamos assim, que nós imaginássemos, né? Um rapaz de 20 e poucos anos, desses que comumente se encontram aí, né? Dotados de ignorância no sentido de falta de conhecimento, tá, pessoal? Sempre. Viciado por índole, uma pessoa extremamente cética, né? Negando sua alma a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza, ou seja, fazendo tudo de ruim, né? Como diz, queimando sua encarnação. E aí esse rapaz, ele encontra-se depois, num outro momento, né? Num meio favorável, bem melhor, né? Procura trabalhar, se instruir, né? Sair desta ignorância, corrige-se e gradualmente acaba por se tornar uma pessoa crente e piedosa, né? Então, em cima de toda aquela brutalidade, toda aquela coisa, né, crua, a gente observa que germinou alguma coisa, né? Por isso que eu pus até essa imagem alusiva aí dessa florzinha nascendo nessa rocha, né? E aí é um exemplo palpável para a gente poder conseguir entender, né, que a alma ela pode passar por essa etapa de progresso, né? E isso é uma coisa que pode se reproduzir todos os dias da nossa vida. Isso pode, por exemplo, representar a nossa situação pessoal,
né? Ou alguém que a gente conheça que tenha uma história parecida com a desse rapaz, né? E aí esse homem morre numa idade avançada, como um santo, né? Uma pessoa que se melhorou e naturalmente certa se lhe torna a salvação. Quer dizer, ele passou por todas as etapas, né? Estava lá daquela maneira grotesca, depois ele se melhora, se instrui, enxerga aquilo que fez de errado e procura fazer o bem. Mas, e se, ao invés desse homem ter morrido nessa idade avançada, como colocado, qual seria a sua sorte se um acidente interrompesse essa sua existência, né, 30 ou 40 anos mais cedo? Neste caso, né, ele estaria nas condições que seriam como se fosse de condenado. Por quê? Porque não seria possível ele realizar esse progresso que ele realizou, né? Então, o fato dele ter vivido mais 30 ou 40 anos permitiu que ele tivesse essa evolução, né? Então, aí, caso alguma coisa tivesse acontecido aí nesse percurso e ele tivesse ido antes, não seria mais possível, e aí ele já se tornaria uma pessoa condenada, né? E assim, de acordo com a doutrina das penas eternas, né, a gente teria um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Então, e só isso daí, essa colocação, já se torna uma situação muito frágil, porque um acidente qualquer poderia ter anulado essa possibilidade dele de progredir, né? Então, desde que a sua alma pôde progredir num dado tempo, né? Por que razão ela não poderia mais progredir depois da sua morte, né? Se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida, então é como se a gente colocasse na mão de outrem, né, a minha possibilidade ou não de melhorar. Então aí a gente começa a perceber melhor, né, que mesmo com algum acidente de percurso, considerando, né, que nós temos aí essa continuidade da vida, em um outro momento seria possível essa continuação, né? Então a gente vê aí a ação e a importância de relevância da possibilidade da reencarnação, né? Então, por que Deus seria responsável, né, por recusar os meios desse rapaz se regenerar numa outra vida, se ele não pudesse, né, finalizar tudo nessa? Então, a gente pode reparar o quê? Que o arrependimento veio para ele, né? Mas de uma forma tardia. Mas se desde o começo da morte se impusesse nessa irrevogável condenação, esse arrependimento não teria razão de ser, como a gente já falou em outros momentos, né? Imaginemos uma pessoa que está numa prisão, condenado lá a uma pena eterna, e aí ela pensar, para que eu vou me redimir? Ah, para que eu vou, né? Pedir perdão, tentar fazer uma reparação por algo, se eu sei que eu vou ficar aqui para sempre. Então, não teria razão de necessidade de melhorar, e nem a motivação para assim o fazê-lo, né? Então, se fosse imposta essa irrevogável condenação, esse arrependimento não teria fruto nenhum, né? E seriam destruídas, né, todas as aptidões dessa alma para o progresso e para o bem. Então, é como se fosse uma tremenda injustiça, né? Alguém que poderia ter tudo para poder se melhorar, para poder querer algo mais, fazer até muito mais do que eu faria antes, né? Já que ele não teria condições por estar condenado a esta pena eterna, né? Então, Kardec até ele coloca para a gente, né? Que de nada adiantaria somente o arrependimento, né? Que é o que muitas vezes é plantado naquela ideia que a gente estudou lá atrás, quando a gente fala do purgatório. Porque o purgatório é como se a pessoa ficasse sentadinha numa cadeira de pensar e o mundo se movimentasse e a vontade das outras pessoas foi que permitiria que as coisas melhorassem, né? Então, onde é que estaria o aperfeiçoamento? Olha o que Kardec traz para a gente. Que o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento.
É a primeira etapa. Mas sozinho ele não é suficiente. A gente precisa ainda da expiação e da reparação, né? Então a expiação é passar por aquele processo, por aquela etapa, né, que se faz necessária para esse amadurecimento nosso, e a gente buscar reparar o mal feito com uma outra atitude do bem, né, benéfica. Né? Às vezes pode ser que o mal que eu cometi para alguém, pode ser que eu nem retribua o bem para ela mesmo. Pode ser que ela não esteja mais presente, mas eu posso retribuir para outra pessoa, né? Então eu estou pagando um mal feito com um bem, né, para alguma outra pessoa. Se somos todos irmãos, né, esse reconhecimento também vai ser feito. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, nessas colocações que são postas, né? Isso daqui está lá no Evangelho. E aí ele continua falando sobre essa questão desse dogma, né? Dessa eternidade absoluta das penas. Né? Então ele fala que ele se torna o quê? Incompatível quando a gente fala de progresso das almas, né? Então, isso aí seria uma oposição de uma barreira que a gente não conseguiria superar, né? Como é que eu condeno ao mesmo tempo a uma pena eterna e ao mesmo tempo eu possibilito o progresso das almas, se uma coisa não condiz com a outra, né? Então, esses dois princípios juntos, eles se destroem, né? E a condição indeclinável de existência de um aniquila o outro, como se a gente anulasse, de certa forma. Então, qual desses dois existe de fato? E aí agora a gente traz para o nosso pensamento, cada um aí no seu particular, dá uma refletida, considerando essas duas ocasiões, né? Se a gente sabe que estamos aqui buscando conhecimento, buscando nos melhorar, entendemos que a Terra é como se fosse uma escola para a gente, né? Então, não teria coerência a questão dessas penas eternas, porque essa lei do progresso, ela é evidente, a gente vive isso o tempo inteiro, né? Se a gente parar para pensar que a gente era uma criancinha, já fomos crianças, né? Já adquirimos uma maturidade, já temos uma família formada, hoje a gente já dá exemplo para outras pessoas, isso eu estou falando materialmente, nem se fala, né, espiritualmente, a gente não está nem entrando nesses méritos, e quando a gente olha para esse lado também, a gente sabe que a gente consegue se melhorar, né? Então, o progresso, ele está dentro da nossa personalidade, ele faz parte do ser humano. O ser humano, ele sente essa necessidade de buscar mais. E isso é tudo porque compõe-se de uma lei da natureza. É uma lei de Deus e ela faz parte da nossa caminhada. Então, se esse dogma das penas eternas, eles realmente existissem, se a gente fosse parar para olhar as histórias de grandes figuras, né, que a gente sabe da existência de pessoas santas, de pessoas que só praticaram o bem, mas no início de suas caminhadas não foi tão bem assim. Santo Agostinho, São Paulo aqui, que a gente conhece, né, como Paulo de Tarso, e tantos outros que jamais teriam visto o céu se eles morressem, igual aquele rapaz dos 20 anos, antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Se a gente pegar propriamente a história de Paulo, né? Paulo era um fariseu que condenava Jesus, né? Que condenava tudo aquilo que vinha do cristianismo, ele queria acabar com todos, né? E olha a maravilha que é a história de Paulo, a gente já sabe, né, da história dele. Então, se ele não tivesse tido aquele tempo, né, para poder passar por aquela ida até Damasco, perder sua visão, né, ouvir a voz de Deus, perguntar para ele, por que me persegues? E ele ter sua completa transformação e depois virar um dos maiores defensores do cristianismo, isso foram quantos anos para acontecer? Então, quer dizer que se esse mesmo Paulo, né, tivesse morrido aí antes desse tempo, é como se ele estivesse condenado àquela pena eterna.
Com Santo Agostinho, as mesmas coisas aconteceram, enfim. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que, assim, o conduziram, né? Então, isso é importante até para a gente exemplificar. Então, se essas pessoas, né, que ele chama aqui de dignos santos, né, pessoas que procuraram ser boas com fraternas, né, com aqueles que conviveram, se primeiro eles praticaram o mal e depois eles vieram a praticar o bem, é porque eles melhoraram. Então, de certa forma, eles acabaram progredindo, não é verdade? Então, por que que Deus, né, analisando a história deles, teria concedido um favor especial para eles se corrigirem? E se isso foi possibilitado a eles, que um dia também foram maus, por que que não concederia para todos? Por que especificamente esses dois, como exemplo, né? Por que não comigo ou com outras pessoas? Então, sempre essa doutrina dos privilégios, né, que privilegia um determinado grupo, também é incompatível com a justiça de Deus, né? E também com seu igual amor por todas as criaturas. Então, não tem nada de diferente em relação àquilo que aconteceu com Santo Agostinho e com Paulo. Eles também foram seres humanos da mesma maneira que nós. Então, assim como aconteceu com eles, com a gente também isso é possível, né? Então, basta nós tomar essa decisão de em que momento a gente vai mudar para essa rota do bem, né? De mais praticar o bem do que o mal, de fazer as nossas correções, de fazer as nossas reformas, né? Por isso, e olha que hoje a gente ainda tem um acesso muito maior às informações, né? As coisas são tão claras, a gente tem tantos exemplos, né, perto de nós, de tudo isso que acontece, então é fazer bom uso dessa informação para a nossa prática diária, né? O nosso cotidiano, com as pessoas com quem a gente convive, com as nossas oportunidades, né? Eu até falei isso na palestra, de ao invés da gente pensar assim, ah, estou pagando as minhas contas aqui, não, eu pensar assim, eu vim aqui para ressarcir com amor aquilo que eu não fiz. Não fica muito mais leve, fica até mais assim, satisfatório para a gente poder fazer, né? Ressarcir com amor. Então, segundo a doutrina espírita, e de acordo com as palavras que a gente tem nos evangelhos, né, e também com a questão da lógica, né, e considerando a justiça mais rigorosa que a justiça de Deus, né, o homem, ele é o filho de suas obras, né, você segundo você, sempre. Então, durante essa vida e até depois da morte, nada devendo ao favoritismo, como foi colocado, né, naquela outra situação. Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência. Isso por tanto tempo quanto nela persistir. E quando ele coloca essa frase, nisso por tanto tempo quanto nela persistir, está demonstrando aí que não é só para essa vida, né? Teremos outros retornos de outras maneiras, nos dando a condição e a permissão de chegar nessa melhora, né? E aí eu coloquei lá, é uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, né? A cada um segundo suas obras. Né? Então, a gente, por isso que a gente fala o tempo inteiro para a gente olhar mais para dentro de nós mesmos, né? Pensarmos na reforma interior, a reforma íntima é nossa, é individual, ela é particular. A gente participa com os outros, mas a melhoria que eu posso controlar é apenas a minha, né? E eu fazendo isso, a gente tem certeza que essa energia ela propaga, né? Para os demais. Quando a gente está bem, as pessoas sentem que nós estamos bem. E a recíproca também é verdadeira. Então, é a gente se voltar para as nossas obras e pensar, né? Eu estou cuidando do meu jardim ou eu estou mais preocupado com o jardim do outro, né? Então, é o nosso que a gente consegue controlar. Então, a gente ter mais esses olhares, né, para nós, dentro de nós mesmos. E a gente finaliza, então, essa impossibilidade material das penas eternas, né? A gente provou, como se diz, por A mais B, que
não condiz, né, com essa materialidade, a ideia dessas penas. E aqui a gente inicia esse penúltimo item, que fala sobre a doutrina das penas eternas, fez sua época, né? Então, ele traz que essa crença na eternidade das penas, ela prevaleceu e ele colocou de maneira salutar, quer dizer, foi bom, né? Foi importante esse tempo que ela permaneceu, porque os homens não tinham ao seu alcance a compreensão desse poder moral, né? É uma parte que hoje a gente tem condições de perceber melhor esse progresso, essa evolução, e também a involução disso, né? Se evoluiu ou se não evoluiu. A questão da moral, hoje, ela é mais esclarecedora, ela é mais presente. Nós percebemos isso até na maneira como a gente lida com outras pessoas, né? Se a gente parar para pensar aí, muitas coisas mudaram aí nessa questão da moralidade, do respeito aquelas pessoas que são diferentes, né? Respeitar as minorias, a gente ser mais assim, atento àquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente mesmo, né? Se a gente tiver um pouco mais de empatia e um pouco mais de respeito àquilo que cada um quer expressar, as coisas elas caminham de uma maneira mais fácil, né? Então, hoje a gente consegue perceber isso melhor. E ele compara, igual as crianças, que durante um certo tempo, a gente, quando é pequeno, né, acredita lá naquelas lendas, naqueles contos, acha que tem lobisomem, né, que tem Papai Noel, essas coisas. Então, as crianças, durante um certo tempo, elas ficam contidas por uma ameaça de fábulas e contos de infância, né? É natural ela acreditar naquilo. Mas quando chega a época que ela raciocina, então naturalmente ela já não engole mais essas histórias, né? A gente fala assim, isso aí a gente sabe que não existe, né? Isso daí é mentira, enfim, a gente consegue perceber o que é real ou não. E isso a gente pode comparar também com a humanidade, né? Então, a gente vem saindo dessa infância e abandonando, por assim dizer, os coeiros, né? Hoje os meninos nem usam mais essas peças, a gente poderia substituir até pelas fraldas, né? Sim? Então, o homem não é mais passivo instrumento vergado à força material, né? E nem o ente crédulo de outrora que tudo aceitava de olhos fechados. Então, hoje as pessoas elas têm uma capacidade de discussão e de esclarecimento muito maior, né? E é aquela frase, uma das frases que eu acho mais corretas, que a gente fala para as pessoas, busca o esclarecimento, busca o conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta, né? Einstein já falou, não tem como uma mente que se abre para uma nova ideia retornar ao seu tamanho anterior. Depois que você expande, a gente fala isso o tempo inteiro da consciência, quando você expande a sua consciência, você não consegue mais engolir aquelas outras coisas que eram colocadas, né? Você não consegue mais enxergar dessa forma limitada, né? E isso vai acontecendo com a gente quando vai vir nesses esclarecimentos, né? A gente já fica naquela, mas por que isso? Mas por que é assim, né? Não é mais, antigamente eu lembrava que tinham umas explicações que eles só falavam assim, porque Deus quis assim, né? Era assim que era dito na época anterior. Aí porque Deus quis assim, então você vai ser assim. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Deus sempre nos deu o livre-arbítrio de conduzir os nossos passos, então é tudo de acordo com aquilo que a gente reage, né? Então a gente observa esse esclarecimento, né? E quando você fala de crença, né, aquilo que a pessoa acredita, ele é um ato de entendimento e por isso não pode ser imposta. E é um dos maiores problemas que a gente tem dentro da humanidade, né? Porque uma vez que aquela pessoa ela crê em algo, né? Ela vai fielmente em relação àquilo dali, né? Então, se durante um certo período da humanidade, nesse dogma da eternidade das penas,
ele era inofensivo, até mesmo porque as pessoas não discutiam ou questionavam, né? Num determinado momento onde o esclarecimento vem, ele acaba até por se tornar perigoso. Por quê, né? Se ele for imposto como uma verdade absoluta, e quando a razão esclarece e acaba repelindo esse comportamento, ou esse homem quer acreditar, né, e procura uma crença mais racional, mais adequada a essa consciência que ele conquistou, né, ou ele vai atrás dessa crença, ou ele acaba por desacreditar de tudo. Por quê? Porque nenhuma coisa encaixa e nem a outra também, né? Aí fica um pouco mais complicado essa reação. Então, quem quer que estude, né, o assunto de uma maneira calma, vai ver que nos nossos dias, né, esse dogma da eternidade das penas, muitas vezes tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos, né, porque essas ideias, elas seguem um curso progressivo, né, e é absurdo você querer governar os homens desviando desse curso, buscando esse entendimento, né? Então, o homem, ele sempre vai querer buscar esse avanço, né? Então, quando você pretende contê-los, ou você quer retroceder, ou você quer simplesmente parar enquanto está caminhando, é como se você estivesse se perdendo nesse meio desse caminho, né? Então, como diz, abriu a porteira lá do conhecimento, é difícil você segurar, né? Lembra, a criança começou a andar, parou de engatinhar, é muito difícil você não pará-la, você vai ter que acompanhá-la, né, e conduzir esses passos. Então, seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte em relação às religiões, né? E esse fatalismo a gente poderia pensar, né, se ele seria bom ou ruim, né? Para aquelas pessoas que vivem no passado, isso aí seria um mal, né, esse descortinar. Mas para aquelas pessoas que vivem no futuro, pensando na frente, a gente vai ver que é uma lei do progresso, né? E em relação a isso, contra uma lei de Deus, é inútil a revolta, né? Você vai lutar de maneira que você não vai aproveitar, vai ser uma perda de tempo, porque lutar contra o óbvio, né? E para encerrar, para você, né, sustentar todo o transe de uma crença que está se dissolvendo em desuso, né, fazendo mais danos que benefícios à religião, né, e é lamentável dizer, mas é uma questão material que domina a questão religiosa. E essa crença, né, ela tem sido muito explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu, livrando das do inferno. Então, tem uma enormidade de coisas, né, de crenças que hoje ainda vendem até um terreno no céu. Eu até coloquei um exemplo aqui de coisas que você encontra na internet. Olha lá, compra seu terreno no céu, faça sua sociedade de compra com Deus e receba sua escritura autenticada. E tem gente que acredita nessas coisas, né? Então, infelizmente, muitas pessoas acabam usando da boa fé do outro, né, para fazer com que ele entenda que é possível você separar esse pedaço de terra, né, nesse lugar que chama de céu, né? Então, as quantias que são arrecadadas, né, em outros momentos e até mesmo nos dias de hoje são incalculáveis, né? Para você pensar que você estivesse pagando para um temor lá de ser eterno. E essa renda, ela é sempre proporcional à crença. Então, se você extingue uma, o outro também vai ser improdutivo, né? Então, é a mesma coisa lá que eu falei das lendas, das fábulas. De bom grado, olha lá, cede a criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Mas se a criança já não acreditar em lobisomens, ela vai guardar o bolo, né? Então, é tudo condizente de acordo com aquilo que ela acredita e aquilo que realmente ela sabe que existe ou não. Ok? Ótimo.
Desculpe aí, eu me delonguei por uns minutinhos, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer falar, trazer algum exemplo, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Hoje o aluno que gosta de participar não veio, né? Que está dando aula. Mas se ninguém não quiser fazer nenhum comentário, eu vou. Você pode fazer, Elza, para nós a prece de encerramento, que eu fiz a abertura? Tranquilo. Tá, joia. Vamos lá. Já pode ser? Pode. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo e pedimos a Jesus, o nosso mestre maior, que nos abençoe, que abençoe cada lar aqui representado, abençoando todos os familiares, nos permitindo uma boa noite de sono,